Pessoal, a paz do Senhor, mais uma vez para todos. Estamos aqui felizes por poder trazer mais uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas. E hoje vamos falar sobre acerca do jejum, meditarmos um pouco acerca de alguns fatores importantes que você deve saber acerca do jejum. E o primeiro fator é que o jejum é uma arma no mundo espiritual. A Bíblia diz que uma certa vez um pai de um jovem lunático chegou diante dos discípulos e pediu para eles orarem pelo jovem, que muitas vezes caía no fogo, caía na água, fazendo com que aquele jovem sofresse muito. E a Bíblia diz que eles não puderam expulsar o demônio. E chamaram Jesus, Jesus foi lá, repreendeu, e os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram: olha, por que a gente não conseguimos expulsar esse demônio? Ele disse: porque essa caixa de demônio não se expulsa senão por jejum e oração. Então o jejum é uma arma forte, poderosa no mundo espiritual. Tem coisas que só se vence na força da oração, na força do jejum, para a glória do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu aprendo acerca do jejum é que nós devemos jejuar durante os maiores acontecimentos da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois de batizado nas águas por João Batista, a Bíblia diz que desceu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E a Bíblia diz que dali Jesus foi impelido para o deserto e passou 40 dias, 40 noites, orando, jejuando ali para vencer as artimanhas de Satanás. Veja que Jesus tinha recebido uma grande bênção, um batismo nas águas, estava feliz de ser batizado por João Batista, de ter ouvido a voz do Pai, mas logo após teve que jejuar, teve que orar, foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar, para buscar a presença do Deus vivo e vencer as tentações de Satanás naquele deserto. Outra coisa que eu aprendo sobre o jejum é que devemos fazer um jejum para afastar o julgamento de Deus sobre os nossos filhos. A Bíblia diz que e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado em terra, segundo Samuel capítulo 12, versículo 16, quando a Bíblia diz que o filho de Batseba adoeceu, e ele orou e ele jejuou, pedindo a Deus uma intervenção. A realidade é que o filho morreu, mas ele jejuou, ele orou pela sua família. E devemos orar e jejuar pela nossa família também, assim como fez Davi. Outra coisa interessante é que o jejum era um fato habitual de Ana. Não Ana aquela lá do livro de Samuel, não. Ana lá de Lucas, capítulo 2, versículo de número 37. Olha só, a Bíblia diz: ela tinha 84 anos, era viúva e profetisa, sempre estava no templo jejuando continuamente. Já pensou uma viúva de 84 anos de idade? Quer dizer, não tem tempo, nunca é tarde para buscar a Deus com jejum, com oração. Uma mulher profetisa, viúva, mas vivia constantemente no templo orando, jejuando, buscando a Deus. Depois leia lá em Lucas capítulo 2, versículo de número 37, dessa mulher já idosa, mas que jejuava e buscava a Deus para a glória do seu nome. Outra coisa interessante é que o jejum segue sempre os grandes homens de Deus. O apóstolo Paulo era um deles. Olha só o que a Bíblia diz: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendados em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, prisões, tumultos, trabalho, nas vigílias e nos jejuns.
2 Coríntios 6, versículos 4 e 5. A Bíblia diz que dava exemplo de jejum também. O apóstolo Paulo jejuava e buscava a Deus. Jejuar sempre, né? Devemos sempre jejuar que pudermos, 2, 3 vezes na semana, sempre que pudermos. Não é fácil mortificar as obras da carne, mas se quisermos fortalecermos o espírito, devemos jejuar, consagrar a nossa vida diante do nosso Deus. Outra coisa interessante, essa é tremenda, faça sempre um jejum para gerar favor em uma crise política, né? Esse ano é um ano político, onde vivemos um mundo às vezes país dividido, esquerda, direita, né? E precisamos orar, precisamos jejuar, buscar a Deus. Exemplo disso é Esther. Quem não se lembra de Esther, a Bíblia diz que Mardoqueu estava na porta, um homem chamado Amã tinha decretado, né, a morte dos judeus. E a Bíblia diz que Esther jejuou, Esther mandou um recado para Mardoqueu, dizendo, olha, bota o povo de jejum, bota o povo de oração, porque eu também vou jejuar 3 dias e 3 noites. E ela jejuou, e quando chegou diante do rei Artaxerxes, ele estendeu seu cetro para Esther, dizendo, qual é a tua petição, Esther? Deus deu vitória ao povo judeu naquela época de Esther. Deus deu vitória naquela perseguição de Amã contra o povo judeu. Deus quer nos dar vitória, mas para isso precisamos jejuar, para isso precisamos buscar a face do nosso Deus. Outra coisa interessante é que nós devemos jejuar em tempos de ataques incomuns e de isolamento. Olha só o que é que Davi disse: chorei, castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afrontas. Lá no Salmo 69, versículo de número 10. Então, muitas vezes passamos por momentos de isolamento, de ataque espiritual, de guerra, batalha na mente, e devemos jejuar para fortalecer. A Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O nosso jejum muitas vezes produz humildade na vida da gente. A Bíblia diz assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era de pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Salmo 35, versículo de número 13. A Bíblia diz que o salmista, orando, jejuando a Deus também. Outra coisa, você deve jejuar para influenciar 3 áreas no mínimo na nossa vida. Olha só: primeira área, direção; segundo, família; terceiro, os nossos bens materiais, as nossas finanças. Sabe quem foi que fez esse jejum? A Bíblia diz que Esdras, o sacerdote, fez isso. Olha só o que a palavra de Deus diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, primeira, direção, para os nossos filhos, família, e para toda a nossa fazenda. Esdras capítulo 8, versículo de número 21. Esdras propôs ali um jejum com o povo de Deus, para Deus proteger as finanças, para o maligno não tocar naquilo que eles conquistavam com luta, com o suor do rosto, para Deus guardar a família, e para Deus dar direção certa na vida deles. Que homem de Deus foi o homem de Deus chamado Esdras, o sacerdote do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Devemos jejuar também em outras ocasiões da nossa vida, como por exemplo, o jejum muitas vezes influencia uma provisão sobrenatural. Sim, se estamos precisando de uma provisão sobrenatural, precisamos orar, precisamos jejuar para a glória de Deus. Olha o que a Bíblia diz: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum,
proclamai um dia de proibição, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Joel 2,15. Deus mandando o povo ali orar, jejuar, afligir a alma com pano de saco, para Deus mandar o óleo, para Deus mandar mosto, para Deus trazer fartura e abundância na vida do seu povo, né? Outra coisa interessante é que o jejum estará errado se for feito de forma publicamente, né? Para impressionar outras pessoas sobre a nossa espiritualidade. Não devemos jejuar para impressionar ninguém, tocar trombeta com jejum. A Bíblia fala acerca disso, diz: olha, e quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, né, das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando jejuardes, não vos mostre triste também como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para lhes parecer que estão jejuando aos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que é que a Bíblia diz? Quando for orar, feche a porta do quarto, né? E o teu pai que está te vendo em secreto te recompensará. Então jejum não é para mostrar a nossa espiritualidade a ninguém, não. Jejuar é para fortalecer-se na presença do Senhor, com armas espirituais para a glória do nosso Deus. Outra coisa interessante é que o jejum pode trazer um derramamento do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Eu me lembro quando eu era novo convertido na minha fé, eu jejuava bastante, eu orava muito para Deus trazer o seu Espírito Santo sobre a minha vida. E você deve orar, deve jejuar para Deus nos dar vitória e o nome do Senhor ser glorificado. Olha o que a Bíblia diz: e há de ser que depois daquele dia derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões naqueles dias. Joel 2,15, versículo 28, versículo 29, vai falar ali: tocai a buzina em Sião, né? Santificai um jejum, para que seja derramado o Espírito Santo sobre a vida de vocês, para que os jovens tenham sonhos, para que os jovens tenham visões, para que os mais velhos tenham sonhos de Deus. Devemos jejuar, buscar a presença de Deus. O jejum é importante. A Bíblia diz que as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir, para levar cativo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. É bíblico. Deus nos ordenou a jejuar. Olha só o que a Bíblia diz: assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, choro e pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepender do mal. Joel 2, 12 e 13. Veja mesmo Deus falando que devemos rasgar o nosso coração, jejuar diante de Deus, para Deus fazer maravilhas, para Deus fazer milagres na nossa vida e o nome do Senhor ser glorificado. Em último lugar, a localização geográfica para o nosso propósito pode ser revelada ao seguir um jejum. Sim, muitas vezes nós queremos uma direção de Deus e ficamos de um lado para o outro, perguntamos a ciclano, a fulano, que direção certa. Você já experimentou jejuar para Deus te dar a direção? Olha só o que a Bíblia diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo eles a mão, os despediram.
E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chifre. Atos 13, versículo 2 e versículo 4. A Bíblia diz que eles oraram, que eles jejuaram. E o Espírito Santo disse que apartasse a Barnabé e a Saulo para a grande obra missionária, para a primeira viagem missionária. O Espírito Santo quer nos dar direção, mas para isso precisamos orar, jejuar, se reunirmos com homens e mulheres de Deus para buscarmos a sua face, para que o seu nome venha a ser glorificado. Recebe esta palavra, você gostou? Compartilha com outras pessoas, tá certo? Ora por mim, que eu estou orando por vocês, e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Dá um like aí no canal, se inscreve e Deus seja louvado na sua vida. Amém.